Shalom, paz e graça do Senhor em sua vida, em nome de Jesus, amém? Estamos aqui no devocional do livro da Universidade da Vida. Estamos na semana 5, que é após o encontro. Hoje é o dia 32, o maior remédio. Você sabe qual é o maior remédio? Foi falado isso lá no encontro com Deus. Teve uma ministração, você lembra? Sobre sarando o coração. Ela falou muito sobre esse remédio. Bom, antes do resumo, vamos orar? Querido amigo Espírito Santo, estamos aqui e queremos aprender, sim, sobre o maior remédio e também aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus, nos ensina, nos convence, nos ajuda, que possamos hoje mesmo aprender e aplicar sobre o maior remédio. Em nome de Jesus, nos traz esse discernimento, esse convencimento e que possamos provar e ver que o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, tem algo que fez com que você já perdesse a alegria? Porque tem pessoas que têm problemas muito difíceis pelos quais não voltam a sorrir. Às vezes é uma prova, às vezes a perda de um ente querido, um acidente financeiro, a traição de uma pessoa a quem amava. Tem muitas situações que fazem as pessoas perderem, né, a alegria, sabe, não sorrir mais. E você já deve ter passado por alguma situação assim, de alguém ter te traído, seja um cônjuge, né, um namorado, uma amiga, seja sócia, alguém que em alguma ocasião pode ter te machucado bastante. Mas você precisa não permitir que isso atrapalhe a sua vida, que não deixe você fluir na sua vida. Na lição de hoje, o pastor César Castelhano, quem escreveu o livro, ele conta uma situação que ele viveu, que ele deixou a alegria ir embora. Mas quando ele percebeu, ele hoje já fez uma oração, né? Pedindo ao Senhor que nunca permita que ele perca a bênção de acreditar nas pessoas. E ele aplica o sangue de Jesus para que a ferida seja sarada. E ele começa a agir dessa forma, né? Pedindo o socorro do Senhor, a ajuda de Deus e o sangue de Jesus. Ele se determina a continuar acreditando nas pessoas, a dar novas oportunidades e orar por elas. Então, ele não quer que nada permita que tire a alegria dele. E ele conta uma situação de quando ele sofreu um atentado muito grave. Ele estava no carro com a esposa, as 3 filhas, indo comemorar o aniversário de uma delas. E aí tiveram motociclistas que pararam do lado dele no semáforo e 5 tiros nele e um na esposa. E ele ficou muito tempo na UTI, ficou em estado grave mesmo, vida e a morte. Eu lembro muito dessa experiência dele contando, já ouvi também a pastora César, a pastora Cláudia Castelhano, a esposa dele, contando, já ouvi a Sara contando, a outra filha também, Johanna também contando essa história e é muito impactante. E ele conta que quando ele ficou no hospital, depois que ele saiu do coma, ele ficou muito tempo em coma. Quando ele saiu do coma, ele ficou 20 dias com o coração com muita raiva, com muito ódio daquele atentado. E ele pedia ao Senhor que fizesse justiça, que não deixasse que os ímpios escapassem, né? E ele ficava rancoroso e ele percebeu que ele não tinha alegria. E depois de 20 dias ele foi conversar com o Senhor, porque ele já não aguentava mais estar com aquela pressão, aquela opressão, ele já não aguentava mais estar numa tristeza, numa raiva. E ele perguntou para o Senhor, ele disse que queria ser como antes, que ele não sabia o que estava acontecendo. E o Senhor falou com ele: César, você perdoou as pessoas que quiseram te matar? E ele falou: Não, não. E o Senhor perguntou: Você quer perdoá-los? Ele: Ai, Jesus, essa é a parte difícil. Como é que eu vou querer perdoar alguém que quis me matar, me destruir? E ele começou a enfrentar uma luta interna. E depois ele disse: Senhor, as minhas emoções me dizem que não, mas em minha vontade eu farei. Eu vou perdoar eles. E naquele momento ele entendeu que o perdão não é uma emoção, nem um sentimento, pois ninguém sente vontade de perdoar quem traiu, né? Então ele disse: Amém, Senhor. Eu os perdoo, perdoo os que quiseram tirar minha vida.
aos autores intelectuais e também os materiais, né? Os mandantes e, de fato, aqueles que atiraram em mim. Eu os abençoo e peço-te, Senhor, que use isso para que reconheçam como Senhor e Salvador e sejam salvos. E quando ele terminou essa oração, ele sentiu como se fosse um raio de luz penetrando nele e ele voltou a sentir a presença do Espírito Santo. Então, depois de 20 dias, ele voltou a sorrir. É, quando você guarda o rancor contra as pessoas que quiseram fazer algo contra você, não acontece nada com elas. Na verdade, só acontece com você, né? E ele percebeu que naquele momento o único dano era com ele mesmo. E é isso que a falta de perdão faz. A falta de perdão, ela causa uma amargura muito grande nas pessoas e também impede as pessoas de alcançar a misericórdia de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensinou numa parábola dos dois devedores. Depois eu quero que você leia toda a história da parábola, está lá em Mateus 18, do 23 ao 35, do servo e do conservo, de como foi que funcionou isso. E o Senhor, ele nos ensina de alcançar a misericórdia, né? Porque assim como a gente alcança a misericórdia de Deus, a gente também deve ter essa misericórdia para as pessoas, a gente deve perdoar, ter misericórdia. É como se a gente renunciasse o direito que a gente tem de condenar alguém, quando legitimamente a gente poderia fazê-lo. Pastor César, ele tinha todo o direito de pedir a justiça com respeito àquelas pessoas que tentaram tirar a vida dele. E o servo mau da parábola, ele não inventou a dívida do conservo, ele não agiu contra a lei quando mandou para a prisão. Mas o rei o entregou aos verdugos, porque não mostrou a misericórdia que ele mesmo havia recebido. E assim como Deus perdoa os nossos pecados sem a gente merecer, a gente também precisa perdoar as pessoas e também olhar para elas como se ela nunca tivesse cometido esse pecado. E perdoar é justamente você ter essa liberação, né? Como correntes sendo quebradas. Então, mesmo que a gente não mereça o perdão, o Senhor nos perdoa. Então, mesmo que a pessoa não mereça o seu perdão, você deve liberar perdão. Porque o perdão, ele nos liberta. E é como a gente precisa olhar para as pessoas como se ela nunca tivesse feito nada contra nós. E aí a gente sabe que a gente perdoou. Bom, o Viva a Lição é um exercício muito importante, que você faça uma lista de pessoas que lhe causaram dor, danos, quem você deve perdoar. E em oração, perdoe de maneira sincera, lembrando o que significa o perdão. E, se possível, fale com essas pessoas para se reconciliar. Amém? Lembre a lição: o perdão é o remédio que mantém os corações sãos. E estude a palavra Salmos 56, 57 e 58, Atos 21 e 22. Perdão. Perdão não é um sentimento, é uma decisão. Você decide perdoar, mesmo que a pessoa não mereça. Isso faz bem para você, para o seu coração. São correntes que são ali desatadas, que são quebradas e você consegue respirar melhor e viver melhor. Então, libere perdão e peça perdão também. Pratique, o perdão precisa ser um hábito de vida e esse é o melhor remédio. Amém?